Neste episódio, vamos conhecer mais do que uma história de trabalho. Vamos conhecer a força de quem acredita, persiste e ajuda a manter a Coagril firme, como as raízes que sustentam a nossa cooperativa. Prepare-se para se emocionar e se inspirar com a história de Mário Neves, que há 28 anos faz parte dessa grande família chamada Coagril. Comecei a trabalhar na Coagril há 28 anos atrás. Comecei a trabalhar no setor de controle de estoque. Eu me lembro muito bem que eu trabalhava ao lado de uma impressora que mais parecia hoje uma máquina de lavar roupa imensa, enorme, ao lado de um aparelho de fax. Nunca tinha visto um fax na minha vida. Eu acho que muita gente nem sabe o que é isso hoje. E trabalhei no controle de estoque por algum período, até eu ser transferido para outro setor. Trabalhei também na balança, no setor de recepção, ao lado do Paulo. A gente trabalhava na parte de classificação e outros serviços. Por lá eu fiquei algum tempo e na sequência eu fui para o RH. Trabalhei por longo tempo no RH, 10, 12 anos ou mais, não me lembro. E hoje eu estou trabalhando no setor jurídico e na área de quadro social. A gente lida com garantias, a gente assessora o nosso advogado e, ao mesmo tempo, trabalha com a admissão de novos cooperados. Isso durante esses 28 anos. Há 28 anos atrás, estruturalmente, a Coagril era pequena, mas a Coagril nunca foi assim considerada uma empresa pequena. Acho que a Coagril nasceu grande já, porque ela nasceu do ideal de um grupo de produtores, né, que desbravaram essas terras aqui, a maioria pessoal do sul, e tiveram essa ideia de fundar uma cooperativa, porque eles tinham onde levar os seus produtos, né? E com isso nasceu a Coagril, do ideal desse grupo de produtores, se não me engano, 54 produtores na época, que teve essa ideia de construir, de fundar esta empresa que hoje é uma grande empresa e que trouxe tantos benefícios aqui para a nossa cidade. Bom, os desafios que a gente entende, que eu entendo que eu enfrentei aqui, foi tentar primeiro absorver toda essa coisa que é o sistema de uma cooperativa, né? Toda essa engrenagem do agro, o que tem através dos produtos que chegam à nossa mesa, como é o início de tudo, né? Desde o plantio, a gente acaba se envolvendo. Quando a gente trabalha numa cooperativa assim, a gente acaba se envolvendo com todos os outros setores e conhecendo o que é a luta, né, de um produtor rural, desde o início, né, do levantamento que é feito para a sua lavoura, até a época do plantio, a colheita, o beneficiamento, a comercialização. Então, eu acho que o mais importante para mim neste período foi conhecer toda essa engrenagem, né? O que é o agro em si, o que são as dificuldades que passam o produtor, dificuldades não somente com questões do clima, mas ao dia a dia, o corre que tem, as diversas coisas, tudo que movimenta uma máquina cooperativa, o lado financeiro, o lado comercial, o lado de recepção, o lado de beneficiamento, e isso é maravilhoso. Eu acho que uma das coisas que mais me marcou foi conhecer todo esse sistema. O Coagril sempre primou pelo bem-estar do seu produtor. E a gente ter toda esse sistema trabalhando direcionado para uma questão, e você vê uma cooperativa crescer da maneira que a Coagril cresceu nos anos, o maior desafio que eu creio foi tentar corresponder àquilo que o produtor espera de uma cooperativa. E a maneira que a gente consegue enfrentar é unindo os setores. Eu acho que uma cooperativa ela só funciona se ela tem uma sintonia de setores por setores e jamais uma competição. E a gente sempre viu isso aqui na Coagril. Os setores trabalham em conjunto
trabalhando em conjunto, a gente entrega um melhor resultado para o produtor. E esse aí é o grande desafio de uma cooperativa, é fazer com que todos os setores trabalhem em prol do benefício do produtor, do bem-estar do produtor, do seu produto em si, proporcionando assim melhorias para todos. A contribuição que a gente sente assim, primeiro é pela satisfação de fazer parte de uma empresa tão importante para a nossa cidade, de fazer parte de uma equipe, né, tão maravilhosa de cooperados, de colaboradores, muitos colaboradores que não estão mais aqui, que já se aposentaram, já passaram, né? Eu creio que a gente está falando das pessoas que têm mais tempo, né, da Coagril, mas o que a gente entende também é que essa contribuição, o bem-estar também, além do aprendizado em si, é a convivência diária, é conhecer o produtor. Hoje a gente tem, a gente pode dizer que além que eles são nossos patrões, mas a gente também faz muitas amizades aqui, e esse aprendizado é diário. A cada dia que passa é uma situação nova, é uma coisa nova que você aprende, e também você não pode ficar parado, não. Você tem que procurar a pesquisar, a entender o que é o dia a dia, o que é as situações podem antecipar, acontecer algum problema. Então acho que trabalhar em prol dessas questões só beneficia o cooperado e, consequentemente, a cooperativa e a nós colaboradores também. Igual eu já falei, a gente sente essa satisfação, esse orgulho diariamente, né? Mas a Coagril, quando começou a atingir metas, né, números, que a gente vê ser reconhecida não só regionalmente, mas nacionalmente, a gente sente muito orgulho também. Mas a gente sente orgulho também quando você vê um café produzido aqui na região, ser feito para exportação, ser café exportação, você vê o produto chegando aqui na Coagril e sendo beneficiado, sendo comercializado, e esse aí fazer a Coagril atingir números jamais imagináveis. Então é nessa hora que a gente sente orgulho. Mas a satisfação ela é diária, sabe? Eu acho a satisfação, o orgulho para nós colaboradores, ela tem que ser diária, por uma coisa que a gente saber que a gente está aqui, fez parte, a gente já está aqui há bastante tempo, né? E ainda está podendo contribuir para essa cooperativa. Então eu creio que isso aí são vários momentos, mas esses em especial, a gente conseguiu uma certa longevidade num trabalho desse aqui, que é tão dinâmico, que a cada dia vai se renovando e a gente conseguir isso. Então acho que isso aí é motivo de orgulho para mim e para muitos outros pares que também estão aqui há muito tempo. O que me motiva é isso, é essa certeza que o crescimento da Coagril, ela é uma coisa que está acontecendo a olhos vistos para todos. O que me motiva mais também é saber que a gente está sendo útil naquela função que desempenha. A gente está sendo, de uma certa maneira, necessário em aquele setor, naquela função. Você trabalha de acordo com as demandas diárias, e essas demandas diárias requerem de você um esforço para você, e a satisfação de você saber que você cumpriu, que você beneficiou, que você ajudou aquele processo, e aquilo ali desencadeou num crescimento em números. Isso aí é uma motivação extrema, porque você sabe que você está no processo, o processo está funcionando e lá dentro tem sua participação. Significa bastante, porque eu lembro que há 28 anos atrás, né, o senhor Vitório Mânica, através do meu pai, né, os dois conversaram e ele conseguiu para mim uma entrevista aqui na cooperativa, né? E eu cheguei todo cheio de medo, de pânico. Eu nem sabia o que era um grão de soja. Sabia que soja era uma coisa que tinha lá, que fazia o óleo. Aí aquilo foi interessante, porque a gente chega aqui e vê aquele mundo que você jamais saberia que tinha. Quer dizer, você sabia que tinha, mas
que ia fazer parte, e aquilo ali motiva a gente de uma maneira imensa. Você vê aquela poeira lá no pátio, o caminhão chegando, o caminhão embarcando para fora, né? Você ter olhar para baixo, ver os silos lotados, olhar na área operacional, ver aquele movimento, esse dinamismo todo que motiva a gente. E vou saber que tudo isso começa lá no campo, com o produtor lá, plantando e tudo mais, e vem e transforma tudo. Então, é fantástico, é maravilhoso. A Coagriu, como eu disse no início, ela nunca foi pequena, ela já nasceu grande. Então, seja grande você aqui dentro. Tenha como exemplo o legado que está sendo deixado por várias pessoas que por aqui já passaram. Tente ver que essa máquina girou, essa engrenagem sempre correu. Algumas vezes ela pode ter titubeado, mas ela nunca deixou de girar. Então mantenha sempre girando essa engrenagem de desenvolvimento, de orgulho para a nossa cidade, de pujança no cenário agrícola e ter sempre fazer o seu trabalho, queira sempre fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Porque os que estiveram antes de você não deixaram a peteca cair, então não deixa também não. Vocês são, assim como os demais, o futuro que vai tocar essa empresa para frente. O recado que eu quero deixar é o agradecimento aos cooperados, ao agradecimento aos diretores, às diretorias que por aqui passaram, né, aos conselheiros, e dizer que a Coagriu hoje almeja cada vez um crescimento maior. E a gente fica muito feliz em saber que a Coagriu continuará através do legado dos produtores, né, das sucessões. Eu sempre acho bom falar de sucessão. O que vai manter a Coagriu não é o desenvolvimento, não são números. São as sucessões familiares, né? A transição do pai, que fala, agora é meu filho que toca. Isso aí já acontece na Coagriu, né? Eu já vi 2, 3 gerações, né, de pessoas que já estão passando o bastão para os filhos. Então, eu acho que o crescimento da Coagriu, ela não está somente em números, ela está principalmente na sucessão familiar, nessa transição do cooperado que agora deixou para o filho e por aí vai. Então é isso. Obrigado a Coagriu, parabéns a Coagriu pelos 40 anos. São 40 anos de uma história muito bonita e que só engrandeceu nosso Naí. Obrigado, Coagriu. Valeu pelos 40 anos. Acompanhar toda esse crescimento, estar presente nos momentos que a cooperativa da gente necessitar, ser não o mais importante, mas ser o mais atencioso naquilo que você está fazendo. Tentar desenvolver o seu papel no seu setor, na sua área, da melhor maneira possível. Não deixar que nada de fora atrapalhe aquilo que você está fazendo. As metas serem cumpridas. Não tentar ser o melhor do que ninguém, mas ser o melhor que você pode ser dentro daquilo que lhe é atribuído.